Galera, hoje eu vou te falar porque eu não invisto em fundos imobiliários e por que investir em fundos imobiliários, investir em empresas de dividendos e outras estratégias de renda passiva talvez não sejam para você. Meu nome é Augusto, essa é a Trevo e bora pro vídeo. Antes de te falar porque eu não invisto em fundos imobiliários, eu vou te falar o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é uma empresa que capta dinheiro seja em bolsa de valores ou em fundos que são fechados, que não estão listados em bolsa de valores. E esses fundos imobiliários, eles investem em imóveis ou em títulos que tenham lastro no mercado imobiliário. E o principal diferencial dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendos mensais, já que os imóveis eles pagam aluguéis mensais, os fundos imobiliários pagam os dividendos mensais. E as pessoas gostam desses dividendos mensais e investem nesses fundos imobiliários. Só que talvez esses dividendos mensais não sejam interessantes para a maioria dos investidores. E com esses dividendos que são distribuídos todos os meses, o foco principal dos fundos imobiliários é a renda passiva. Só que pensa aqui comigo, se você é mais novo, você ainda tem muita energia para buscar a sua renda ativa, a renda que vem do trabalho. Então você não precisa de uma renda complementar a uma renda passiva. Você vai precisar disso lá no futuro, quando você estiver diminuindo a sua produtividade. Agora, o que você precisa de fato é aumentar o seu patrimônio. É crescer o seu patrimônio para que quando você chegue nessa fase de receber o benefício de renda, você poder desfrutar com um patrimônio maior e, portanto, uma renda maior. Eu trouxe esse gráfico aqui para te provar isso. Que quando a gente está mais novo, a gente tem mais apetite a risco e o nosso objetivo é aumentar o nosso patrimônio. Já quando a gente está mais na meia idade, a gente já começa a fazer o nosso planejamento lá para a nossa aposentadoria. E quando a gente já estiver aposentando, quando tiver uns 60, 70 anos, depende de cada pessoa, a gente vai receber o benefício de tudo que a gente acumulou no decorrer da nossa vida. Receber esse benefício via renda passiva. E aí sim, seria uma estratégia muitíssimo interessante investir em fundos imobiliários, empresas de dividendos, previdência privada e outros ativos que dão renda passiva. Existem também outros fatores que vão determinar essa questão de renda passiva, de liquidez que você precisa ter, que quando mais velho você fica, você precisa de mais liquidez. Quando você está com 70 anos, você não vai ter 60%, 70% do seu patrimônio investido em ações, porque você precisa de mais liquidez. E o que é liquidez? É você conseguir transformar aquele ativo em dinheiro na sua conta o mais rápido possível. Quando você está mais velho, você precisa mais disso porque é a hora de você receber esse benefício. Só que existem também outros fatores que determinam essa questão de liquidez e de renda. Por exemplo, como que você trabalha. Se você é um funcionário público, você tem uma previsibilidade muito maior de renda de aposentadoria, então você consegue, nos investimentos, ter menos liquidez, ter mais risco. Um CLT tem previsibilidade, só que é bem menos do que um funcionário público. Mas aí quando a gente está falando de um profissional liberal, ele tem uma renda que é bem variável. Então ele precisa de muita liquidez caso aconteça alguma coisa com o negócio, caso aconteça de um mês está muito ruim e para fechar a conta do mês você utilizar de uma reserva de emergência. Quando a gente fala de um empresário, é pior ainda. Mais liquidez ele vai precisar. Então, existem outros fatores que determinam isso, além da idade. Como a gente fala muito aqui na Trevo, o processo de montar uma carteira, o processo de planejamento financeiro
é algo exclusivo e individual. Não existe nenhuma regra de bolso. E por incrível que pareça, o que mais tem na internet de influenciador é dando essa regra de bolso. 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 25% no exterior, caixa. Só que não existe regra de bolso quando se fala de investimentos e planejamento financeiro. Cada um tem o seu perfil de risco, cada um tem os seus objetivos e várias outras particularidades. E regra de bolso não existe. O processo de se planejar é totalmente individualizado e exclusivo. Por isso, quando você for pensar em fazer o seu planejamento financeiro, começar a montar a sua carteira, não pegue na internet uma carteira já pronta. Pense nos seus objetivos, pense em qual é o seu perfil de risco, quanto você aguenta o risco e vários outros fatores como liquidez, como que tipo de trabalho você é, se você é CLT, se você é funcionário público. E a partir daí você monta uma carteira adequada para você. Espero que você tenha entendido por que eu não invisto em fundos imobiliários e por que talvez não seja interessante para você focar em renda passiva nesse momento. E também que você tenha entendido que não existe carteira pronta, o que existe é planejamento financeiro individualizado. Segue a gente lá no nosso perfil do Instagram que a gente consegue, vocês conseguem tirar dúvida com a gente consegue conversar, ter uma interação muito maior. Muito obrigado e ficamos por aqui.